Olá, família astrológica, tudo bom? Chegamos na vez do signo de Sagitário. Atrasou um pouquinho, mas antes tarde do que nunca. Então, como a gente sempre fala, os signos ou as constelações são virtudes, são atributos do ser humano, são características essenciais para a nossa vida, os 12. A gente precisa dessas 12 virtudes, desses 12 atributos, dessas 12 inteligências, dessas 12 sabedorias na nossa vida. Mas claro que se a gente nasceu num determinado signo, significa que dentro daquela sabedoria a gente tem mais aprendizado para fazer. Dentro daquela constelação, daquele signo, a gente tem mais karma, a gente tem mais consciência para despertar, a gente tem mais trabalho para fazer, psicologicamente falando. Então, é importante conhecer o nosso signo, aqueles que nasceram sob o signo de Sagitário, e estudarem o significado desse signo para saberem quais são os potenciais defeitos que tem e as potenciais virtudes também. A virtude nasce do trabalho sobre o defeito. Então, os signos são uma energia. Quem nasceu sagitariano está sendo governado ou está sendo regido por essa energia, e depende do seu nível de consciência se você vai canalizar essa energia de uma forma superior, mais para as virtudes, ou se você vai canalizar de uma forma inferior e cometer erros e, enfim, complicar a sua vida e sofrer muito por causa disso. Então, bem vale a pena conhecer o nosso signo para evitar cair nas armadilhas de canalizar mal essa energia, porque é uma tendência que por ignorância muitas vezes a gente canaliza mal a energia do nosso signo. E se a gente nasceu nesse signo, como eu disse, é porque ali a gente cometeu talvez mais erros numa vida anterior. A gente tem mais coisas para resgatar, mais karmas para resgatar nesse signo. Então vamos entrar no planeta que rege o signo de Sagitário, para começar, porque a gente normalmente faz essa dinâmica, né? Começando pelo planeta, porque o planeta é que dá o norte da análise desse signo. Então, Sagitário é regido pelo planeta Júpiter. E esse planeta não é muito bem entendido. Vamos ver se a gente consegue deixar bem claro o que significa Júpiter e de uma forma bem simples. Nós sabemos que Mercúrio representa a mente, o raciocínio, a lógica, a comparação, a análise. 2 mais 2 são 4. Quem faz isso é Mercúrio. Quem é o responsável pela análise, pelo absorver informação e processar essa informação. O funcionamento diário da mente é regido por Mercúrio. Agora, Júpiter tem relação com Mercúrio no sentido de que representa um conhecimento de ordem superior. Representa a mente utilizada para aprender uma doutrina espiritual, um caminho espiritual. Júpiter representa as doutrinas filosóficas, a filosofia, a ética, o certo e o errado, os valores, as crenças. Outro aspecto muito importante do planeta Júpiter é que ele rege a justiça. Por quê? Porque rege os princípios espirituais, as leis espirituais da criação. Porque o universo é regido por leis. E conhecer esses princípios leva a gente a entender as causas das coisas. Que o que acontece aqui no plano material é só um reflexo muito parcial ou superficial desses princípios. Então existem as formas, que é o que a gente vê com esses olhos, mas os princípios espirituais são eternos. Aqui no plano material tudo acaba, tudo morre, tudo se transforma. É o plano transitório onde tudo muda. Só que no plano espiritual existem leis imutáveis, que são as forças da criação. Então Júpiter rege a justiça, o conhecimento dessas leis superiores, as doutrinas espirituais que vêm ensinar essas leis superiores à humanidade. Por isso nós encontramos também em pessoas que têm bastante Sagitário no mapa astral, ou bastante casa 9, que é a casa de Sagitário, um interesse pela justiça, e muitos deles podem trabalhar com advocacia e, enfim, direito. Estudar direito também é algo que a gente encontra bastante como vocação por causa dessa regência do planeta Júpiter.
todos nós necessitamos um norte, um sistema de valores que nos guia. E isso é Júpiter na nossa vida. Então, o signo de Sagitário, sendo regido por Júpiter, na sua manifestação superior ou positiva, ele dá para uma pessoa a vocação ou a missão de buscar um sentido superior para a vida, de viver um caminho espiritual, uma filosofia de vida. Nós vamos encontrar em muitos sagitarianos esse desejo eu preciso de uma fé, eu preciso de um sentido superior para a minha vida. Porque tudo que nos acontece pode ser interpretado ou de uma forma superficial, simplesmente baseado na mente e nessa lógica terrena, vamos dizer assim. Ah, essa pessoa me criticou, então eu fiquei bravo e respondi. Agora, o sagitariano é aquela pessoa que tem o potencial ou a capacidade, por estar regido por Júpiter, de se perguntar qual é o sentido profundo disso. Por que isso aconteceu comigo? Por que essa pessoa me criticou? Será que isso não é para o meu aprendizado? Então, Júpiter ensina aos sagitarianos a olhar a vida de cima, porque Júpiter é um planeta enorme, é um planeta grande. Então, a gente pode interpretar isso no sentido de Júpiter é amplitude. Tanto que nós vamos encontrar em pessoas que têm posicionamentos em Júpiter essa vontade de expandir seu conhecimento da vida, o sentido da vida, de ter muitas experiências. E, portanto, ele ensina quando acontece algo aqui no físico, a buscar um sentido mais amplo para aquilo que está acontecendo. Então, Sagitário é aquele signo que ensina a todos nós que nós precisamos olhar a nossa vida de cima, fazer reflexões de tempos em tempos. Por exemplo, isso aqui deu errado na minha vida, mas existem várias outras coisas pelas quais eu posso sentir gratidão. Quando você olha de cima, você consegue ver tudo, todos os aspectos. E gratidão é uma palavra fundamental no signo de Sagitário. Ele é o signo que rege a gratidão. A capacidade de agradecer, a capacidade de pedir à divindade, de ter fé num poder superior. Por isso nós encontramos isso em muitos sagitarianos, aquelas pessoas que dizem, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé na vida, eu sempre acordo de manhã com otimismo. O otimismo é regido por Sagitário. Então aí nós temos espiritualidade, filosofia, gratidão, otimismo, fé, são valores da constelação de Sagitário. E quem não precisa disso? Todos nós precisamos. Mas os sagitarianos, ou pessoas com lua em Sagitário, ascendente em Sagitário, eles têm uma vocação ligada a isso. Então eles vão usar, caso eles despertem essa parte positiva, vão usar isso na sua profissão, no seu trabalho. Eles são ótimos motivadores. Eles são ótimos para enxergar as coisas de cima e falar, vai dar certo, vamos fazer. Eles são têm muita iniciativa por isso, porque acreditam que de alguma maneira o universo vai conspirar e a gente vai trabalhar e vai dar certo. Essa positividade é uma marca registrada do signo de Sagitário. E claro, é muito bonito ver uma pessoa manifestando isso. Só que, como nós sabemos, por causa desses estudos de autoconhecimento, toda virtude exagerada, ela vira um defeito. Ou todo atributo que não é exercido com consciência, com lucidez, ele acaba sendo exagerado e ele se torna um defeito. Então, se a pessoa for só na fé, vai dar certo, vai dar certo. Não, mas espera aí. Você calculou esse evento que você quer fazer, você calculou se o espaço dá para a quantidade de pessoas que a gente vai receber, você calculou, você pensou, você planejou, fique com os pés no chão. E aí Mercúrio complementa Júpiter, porque Mercúrio é o cálculo, é a análise. Não, peraí, vamos planejar para saber se a gente está fazendo a nossa parte para que o evento dê certo. E Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então, um dos defeitos ou canalizações negativas de Sagitário seria colocar tudo nas mãos de Deus, ou depender só do otimismo.
e acabar, por impulsividade, fazendo as coisas mal feitas, metendo os pés pelas mãos. Isso é um dos aspectos negativos de Sagitário. Também ligado a isso da fé, nós encontramos que uma manifestação negativa dessa constelação, que pode acontecer com todos nós, é o fanatismo. Porque Mercúrio representa a capacidade de análise. A minha opinião pode ser verdade ou pode não ser. Mas Júpiter, a minha opinião, é verdade. Júpiter representa a convicção, que se for bem utilizada é muito boa. Mas se ela for exagerada, a convicção exagerada no próprio critério, gera o fanatismo. E eu não estou falando só de fanatismo religioso, pode ser um fanatismo ateu, por exemplo. Uma pessoa que afirma que Deus não existe, como se ele tivesse a condição de afirmar e de investigar esse tipo de coisa. A pessoa pode dizer, eu acredito que não existe, mas ela não pode afirmar que não existe. E também, por exemplo, como um livro que eu vi uma vez que o título era Por que não existe vida em outros planetas? Então você imagina, será que essa pessoa visitou todos os planetas do universo e comprovou que não existe vida em outros planetas? Não, é simplesmente uma fé cega. Não existe vida em outros planetas, porque eu estou falando que não existe. Então nós encontramos em Sagitário todos os tipos de fanatismos. Claro que o fanatismo religioso é o principal deles, não é à toa que quando o planeta Plutão esteve em Sagitário, aconteceu o ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro, e isso gerou uma série de debates em função do fanatismo religioso. Quando nós encontramos no mapa astral de uma pessoa muitos planetas em Sagitário, ou um Júpiter muito forte, a gente encontra ali o potencial fanatismo. Ou se a gente encontra, por exemplo, na área da família, o signo de Sagitário, a gente sabe que aquela pessoa foi provavelmente criada num ambiente muito religioso. Então a assinatura de Sagitário tem muito a ver com a religiosidade e o fanatismo, caso isso seja mal canalizado. Então todos os sagitarianos, se nasceram em Sagitário, é porque tem algo disso. Tem algo disso. E tem que cuidar para não acreditar que a sua opinião é uma verdade absoluta. Precisam aprender a se questionar. Não, peraí, hoje eu acredito nisso, mas amanhã eu posso mudar de ideia, ou a vida pode me mostrar que não é assim. E aí a gente chega naquela complementaridade do signo oposto, que é Gêmeos, que é regido por Mercúrio, que nos ensina que nada é o que parece. Que tudo o que é aparentemente bom tem um lado ruim. E tudo que é aparentemente terrível tem um lado bom. A dualidade de Gêmeos é a sapiência de ver atrás das aparências e de desconfiar, de questionar as verdades absolutas. É isso que Gêmeos nos ensina. E isso os sagitarianos necessitam, porque vão se equilibrar. Eles vão continuar mantendo essa convicção, essa fé, esse otimismo, essa energia, essa alegria. Eu não falei disso. Júpiter rege a alegria, a jovialidade. Eles são jovens. O sagitariano pode ter 90 anos, é uma pessoa jovem, festeira, que está sempre de bem com a vida, caso esteja manifestando positivamente o seu signo. Essa alegria é maravilhosa, essa fé é maravilhosa, desde que exista sempre uma racionalidade, uma dúvida. Porque a dúvida e a crença devem se equilibrar. A dúvida e a fé devem se equilibrar para a gente chegar numa síntese, num equilíbrio. Então isso é importantíssimo para toda pessoa de Sagitário, para que não caiam em discussões desnecessárias por causa de crenças. Como eu disse, não são só crenças religiosas. Você pode entrar numa discussão, se você é de Sagitário, com uma fé naquilo que você acredita, sobre política, sobre esporte, sobre qualquer assunto, e no fim você acaba até brigando talvez com aquela pessoa por causa de uma crença. Nós temos que entender que enquanto nós estamos num nível aqui humano e ainda não alcançamos o nosso máximo potencial espiritual, nós cometemos erros e a nossa percepção é falha, a nossa percepção é relativa. Nós não temos como afirmar cabalmente as coisas, estamos aprendendo, somos aprendizes da vida. E isso é o que Gêmeos nos ensina, somos eternos aprendizes e sempre tem algo
que nós vamos aprender de novo. Então, para que afirmar cegamente algo, sendo que amanhã a vida pode nos mostrar outra faceta daquilo? Então, isso é muito importante para pessoas que tenham posições em Sagitário, seja, como eu falei, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, posições fortes ali no mapa. Outro aspecto muito famoso de Júpiter é a sinceridade, é a honestidade, que se manifesta como virtude desde que seja equilibrado. Essa capacidade de ser verdadeiro em relação ao que se acredita. E a sinceridade é algo maravilhoso, porque ela permite que nós formemos conexões verdadeiras com as pessoas. Uma pessoa que sente que a gente é sincero, ela já se abre mais conosco ou nos admira por isso. As pessoas gostam de sinceridade. E Sagitário nos mostra isso. Agora, se isso for mal canalizado, isso se torna aquela coisa de falar coisas grosseiras, de falar o que vem na cabeça, sem filtro. A falta de filtro de Sagitário é bem conhecida, né? Nossa, você engordou? Nossa, mas isso ficou ruim. E falar essas coisas, essas verdades na hora errada. Então, também ter cuidado com o que se fala é um aspecto importante, porque depois desse pronto, falei, vem o arrependimento, muitas vezes. E vamos ver o símbolo de Sagitário. Sagitário é o centauro, que é metade, do meio para baixo ele é cavalo, do meio para cima ele é homem. Isso nos diz muito sobre o signo. O Sagitário tem que dominar os instintos, as paixões do elemento fogo, a impulsividade, essa coisa grosseira de dar coice, de reagir violentamente, a raiva, esses baixos instintos, as baixas paixões, para que desperte o superior, que é a metade homem, que está com o seu arco e flecha mirando a verdade, Deus, a divindade. Júpiter também rege, como eu disse, o conhecimento superior, então ele rege o conhecimento acadêmico. Então é muito comum a gente encontrar pessoas desse signo que são intelectuais, que são cultos. Eu acho que cultura seria a palavra que define melhor. Que é um lado de Sagitário que não se fala muito. Se fala, o sagitariano é festeiro, é impulsivo, mas nós encontramos nesse signo a vocação acadêmica. De fazer uma faculdade, uma universidade e se tornar mestre e doutor, e é aquele que conhece a fundo aquela área. E muitas vezes são áreas bem abstratas, tipo línguas mortas, arqueologia, sabe esses assuntos que alguém diria, meu Deus, mas que função prática que tem isso? Mas em Sagitário existe uma atração natural por temas abstratos, elevados, papo cabeça, essas coisas que têm sua importância, porque é a dimensão filosófica da vida. Se perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, enquanto que Mercúrio diria, e daí? A gente tem conta para pagar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Júpiter diz, não, mas se a gente não souber o sentido do que a gente está fazendo, para quê? Para que viver? Então os sagitarianos têm vocação, como eu falei, para motivar as pessoas. Eles têm vocação para profissões ligadas a, como se chama isso? Mentoria, para dar um sentido de vida para as pessoas. Eles têm vocação para ser professores, aqueles que conhecem muito daquele assunto, vocação acadêmica natural, gostam de livros de conhecimento, o tipo que manifesta bem Sagitário, manifesta esse lado do centauro que é o lado humano, intelectual, sábio, sabedoria. Geralmente Sagitário tende um pouco mais para profissões mais de ciências humanas, para trabalhar com pessoas, porque são expansivos, geralmente são extrovertidos. Caso tenham planetas em Capricórnio, porque quando a pessoa tem o Sol em Sagitário, ela pode ter planetas em Capricórnio ou Escorpião, né? Então, se tiver planetas em Capricórnio, isso pode dar um dom para profissões administrativas, para chefia, para exercer cargos de autoridade. Se tiver planetas em Escorpião, pode pender para psicologia, para medicina, porque Escorpião representa cura, representa psicologia. Então depende, as coisas que eu falo aqui de vocação são bem generalizadas, né?
Mas no geral, como são muito expansivos e são empreendedores, eles gostam de ver as coisas de cima, gostam de pensar grande. Então, para o sagitariano típico, não é muito atrativo você trabalhar com muitas regras e demorar demais para fazer as coisas. Geralmente eles querem empreender, eles querem expandir. E claro, uma coisa que eu não mencionei, mas é uma marca registrada, é o amor às viagens. É o signo do mochileiro, do viajante. Então é óbvio que qualquer profissão que permita estar em movimento e viajar, conhecer outras culturas, eles adoram culturas exóticas, a culinária de outros países, as roupas, a religião, tudo. Então profissões ligadas ao turismo e que permitam viajar são perfeitas também. Outro aspecto muito importante do planeta Júpiter é que ele rege a justiça. Tanto que o regente antigo ou clássico de Libra é Júpiter, e Libra é o signo da balança. Então, tanto Libra quanto Sagitário são regidos por Júpiter, e ele é o signo que rege a justiça, por quê? Porque rege os princípios espirituais, as leis espirituais da criação. Porque o universo é regido por leis. E conhecer esses princípios leva a gente a entender as causas das coisas. Que o que acontece aqui no plano material é só um reflexo muito parcial ou superficial desses princípios. Então existem as formas, que é o que a gente vê com esses olhos, mas os princípios espirituais são eternos. Aqui no plano material tudo acaba, tudo morre, tudo se transforma. É o plano transitório onde tudo muda. Só que no plano espiritual existem leis imutáveis, que são as forças da criação. Então Júpiter rege a justiça, o conhecimento dessas leis superiores, as doutrinas espirituais que vêm ensinar essas leis superiores à humanidade. Por isso nós encontramos também em pessoas que têm bastante Sagitário no mapa astral, ou bastante casa 9, que é a casa de Sagitário, um interesse pela justiça, e muitos deles podem trabalhar com advocacia e, enfim, direito. Estudar direito também é algo que a gente encontra bastante como vocação por causa dessa regência do planeta Júpiter. Bom, acho que é isso, e agradeço muito a atenção de vocês. Se gostaram, compartilhem esse vídeo, marquem alguns amigos aí. E a gente vai se preparando então para o próximo vídeo, que é o signo de Capricórnio. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.